Provérbios capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu as suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa, enviou as suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida ainda pelo caminho do entendimento. Amém? Glória a Deus. Amém. Ouvimos falar nesta noite de pecador. Ouvimos falar de um pecador chamado Davi. Ouvimos falar de unção. Ouvimos falar de espera. E eu captei alguma coisa. Paulo falando ali. Eu parei para analisar. Ele, quando recebeu a sua unção em Damasco, ele foi exercê-la completamente depois de 10 anos estando na sua cidade, pois Jerusalém, as colunas de Israel, que era Pedro, Tiago e João, tinham o rejeitado. E da mesma forma, a nossa amada irmã, a missionária Alcione, disse das 3 missões de Davi, que Davi começou a exercer o seu ministério, o seu reinado, depois de 10 anos. Há um deserto, há uma separação, há uma preparação para o seu ministério, para o seu chamado, para a obra missionária, pastoral, eclesiástica na sua vida. Amém, igreja? Assim foi como o exército foi ungido, mas ele ficou 40 anos no deserto, se preparando, sendo moldado para poder guiar 3 milhões de pessoas para a terra de Canaã. Glória a Deus! É interessante que com Jacó também encontramos a Jacó. Jacó foge de Esaú, seu irmão, que queriam matar, pois ele roubara o seu direito de primogenitura. E ele vai para o deserto de Parã, e ali chegando, ele vai para Betel, ou melhor, para a casa do seu tio. E a palavra nos fala que ele fica longos 20 anos naquele lugar, se moldando, se preparando, porque a palavra de Deus nos fala que nós somos barros nas mãos do oleiro para ser preparado. Nós somos barro nas mãos do Senhor, e o Senhor nos prepara e nos molda com um tempo. Não era o nosso tempo, não era a nossa hora. E Jacó, durante 20 anos, ou melhor, 25, creio eu, ele ficou ali sendo moldado, e ele volta para Canaã. E a palavra de Deus fala que ele já não era mais Jacó, mas o seu nome era Israel. Eu posso ouvir glória? Aleluia! Assim preparamos também com Abraão, o seu avô. Ele sai da terra de Ur dos Caldeus e parte para a terra de Canaã. E a Bíblia fala que foi uma caminhada de dor e de sofrimento. E só ao longo dos anos, só ao longo de 40 anos, ele começa a desfrutar das bênçãos espirituais. Ele começa a viver como um príncipe. A vida evangélica, a vida cristã é uma caminhada.
faculdade ou no centro teológico. A nossa escola é no dia a dia, a nossa escola é dentro da nossa casa, a nossa escola é dentro do nosso trabalho, a nossa escola é na nossa vizinhança, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, é sendo fiel, é dando testemunho da palavra, é orando, é jejuando, é buscando o Senhor em espírito e em verdade. Eu posso ouvir o glória. E Jesus veio para os pecadores, o qual Davi era um, o qual é você e eu também. E esta noite Deus quer que você faça uma aliança com Ele, porque a aliança de Deus não é somente para Abraão, Isaac e Jacó, não é somente para José, Moisés ou Josué, não é somente para Sansão, Gideão, não é somente para Samuel, Davi e Salomão, não é somente para Isaías, Ezequiel e Jeremias, não é somente para Paulo, Pedro, João, Barnabé, Tiago e Judas, mas é para você, meu amado irmão, é para você, meu amado irmão. E nesta noite, aquele capítulo de João, nenhum fala que a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esta é a aliança todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem um novo pacto com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Você quer receber a unção hoje na sua vida como Davi? Você quer receber essa unção na sua casa como Davi? Pode demorar um pouco, meu irmão, mas você vai receber. Amém. Aprenda a ter paciência com Abraão. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Às vezes não temos paciência para esperar Deus nos abençoar. Tenha paciência com Jacó. Jacó amava uma pessoa e lhe deram outra como esposa, e ele foi fiel e obediente e ficou no Senhor até Deus o abençoá-lo, e Deus o abençoou. Isso demorou mais de 20 anos ou 20 anos. Tenha paciência, minha amada, meu amado. A palavra fala que Moisés era um príncipe no Egito, e Deus fez de Moisés um príncipe de Israel, e não foi 1 ano, 2 anos, demorou 40 anos. Oh, Rabassura canta, Xarama canta, Amarraia. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Nós ouvimos hoje de Samuel. Samuel não virou sacerdote e juiz da noite para o dia. O único homem dentro da palavra que conhecemos, que além de ser sacerdote, ele era juiz de Israel. Além de oferecer o sacrifício, o holocausto, além de adorar a Deus e ouvir a voz de Deus pelo povo, ele era juiz, ele era como um rei. E não foi da noite para o dia. Samuel, ele foi oferecido como sacrifício vivo no altar de Deus. E ali, como criança, ele cresceu na presença de Deus. Demorou 10, 20, 30, 40 anos para ele começar a ministrar a palavra, para começar a ser um ministro eclesiástico, para começar a ser usado por Deus. Vá se preparando, vá estudando, vá se consagrando, vá orando, vá jejuando, vá colocando a tua vida no altar de Deus. Tenha paciência que uma hora o céu desce, e se ele não subir, você sobe. Aleluia! Encontramos Davi. Davi recebeu 3 unções. Tem gente que não tem nenhuma. Ouvimos falar das 3 unções. Se nós recebemos ao menos uma, glória a Deus. Aleluia. Seremos usados por Deus. Então procure os melhores dons, como fala o apóstolo Paulo. E quando a irmã falou, eu vejo a voz de Paulo falando. E Paulo, ele
Jerusalém não o aceita, Jerusalém o rejeita, Jerusalém o despreza, porque ele era um fariseu, ele era um homem que perseguia a igreja, que matava e prendia aqueles que confessavam a Jesus. Mas depois a igreja aceita a conversão de Saulo, ele passa a se chamar Paulo, e os sacerdotes, os escribas, os fariseus procuram matar, porque ele começa a pregar e divulgar o evangelho, e a palavra santa nos diz que eles não aceitam e procuram matar, eles querem matar, e Pedro teme, Tiago teme, João teme, e decidem mandá-lo embora. E ele vai, ele parte, e a história, ou melhor, a própria palavra de Deus fala que ele fica mais de 10 anos fazendo o templo. Ele recebeu a unção lá em Damasco, foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, mas só depois de 10 anos um discípulo, um missionário, lembrou dele, também chamado Barnabé, e o convidou para fazer a obra missionária. Depois de mais de 10 anos desamparado, abandonado, Paulo é o espelho de Davi. Davi era o desprezado, era o que cuidava dos animais, era o que limpava a sujeira, era aquele que ninguém dava confiança. No tempo do Velho Testamento, os grandes homens eram aqueles que batalhavam, eram soldados, eram homens, eram capitães, eram generais, e os 7 irmãos de Davi, eles pelejavam por Israel, eles eram soldados, eram homens vistos cheios de glória, usavam um armamento, usavam uma roupa que dava glória ao homem. Mas Davi era um pastor, Davi cuidava de animais, Davi era um empregado. Assim eu vejo Paulo humilhado pelos apóstolos, desprezado pelas colunas da igreja, e no final ele ri e zomba, mesmo eu não sendo um dos super apóstolos. O meu ministério, ele não é de palavras, mas é de sinais, prodígios e milagres. E se você quer, Deus vai fazer isso na sua vida. E se você quer, Deus vai levantar e levantar. Oh, dá uma súplia canta. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Quando você colocar o teu coração no altar de Deus, colocar a tua alma no altar de Deus, como Davi. Davi disse: eu sou pequenininho, mas eu coloco a minha vida no altar de Deus. Eu sou humilhado, mas a minha vida é do Senhor. Da mesma forma, Paulo, eu fui rejeitado, mas eu não largo o meu mestre. Eles não me aceitam, mas eu não largo a obra de Deus. Eles não me querem, mas eu não largo o meu Senhor. Seja como Davi, seja como Paulo, tenha fé. O justo, ele vive pela fé. Não saia da igreja por causa de ninguém. Não largue a cruz por causa de sofrimento. Não largue o Espírito Santo por causa da carne, pelos prazeres do mundo, porque o Senhor veio para te dar vida em abundância. Aleluia! Espere, aguarde. Eu recebi a minha unção e Deus não vai usar. E continua buscando, continua crescendo, continua se fortalecendo. Uma hora Ele vai te pegar, uma hora Ele vai te sacudir, uma hora Ele vai te levantar, uma hora Ele vai te separar, uma hora